para fazer sobre a questão da pós-graduação em psicologia clínica. O recomendado é a pessoa fazer a especialização antes de uma especialização que ela realmente quer, que ela quer fazer, por exemplo, avaliação psicológica ou TCC, né? Terapia cognitiva comportamental, ou seria o ideal ela fazer depois? Ela tem as duas configurações possíveis. Você pode ser uma pessoa que já tenha uma especialização na sua teoria, na sua abordagem, e quer complementar, obviamente, mas você pode ser uma pessoa que acabou de sair da graduação e quer ir para o mercado de trabalho com mais segurança. A nossa pós-graduação em clínica ela é muito pragmática. Pragmática no sentido de que ela vai te dar ferramentas práticas para você pensar a sua carreira. Ela vai te ensinar sobre como fazer uma primeira sessão mais eficiente, como colocar preço no seu serviço, como fazer a sua divulgação, como entender a parte burocrática da psicologia, que são coisas extremamente importantes que você precisa para ser um profissional de psicologia e muitas vezes você não vai ter essa formação na sua graduação e nem em outra pós-graduação. Então, por isso que essa pós, ela acolhe você de qual área você seja. Você pode ser behaviorista, psicanalista, gestalt, terapeuta sistêmico, enfim, que ela vai te municiar de ferramentas práticas para você exercer o seu trabalho. Então, ela obviamente vai ter as suas partes de reflexões teóricas. Então, a gente tem disciplina que vai ensinar filosofia da clínica psicológica, que vai falar sobre os fundamentos da clínica psicológica, como que essa clínica é, como ela existe, quais são as áreas dessa clínica. Então, dentro da pós-graduação, você vai ter disciplinas sobre clínica de casais e família, clínica infanto-juvenil, clínica da sexualidade, clínica das dificuldades religiosas, por exemplo. Então, a gente tem disciplinas que são muito específicas para a questão da prática e a gente traz profissionais com uma formação muito diversa como professores. A grande maioria de mestres e doutores, professores assim de grandes universidades do Brasil, com uma excelente formação e com uma sólida carreira, tanto teórica, tanto na academia, quanto no mercado profissional mesmo. Então, você que, por exemplo, está saindo da graduação e você quer empreender, né, você, poxa, eu quero montar meu consultório, quero montar minha clínica, é excelente porque é uma pós muito prática, muito pragmática nesse sentido. Prática no sentido de que ela vai te ensinar coisas que você precisa no seu dia a dia. Então, coisas que às vezes o profissional ele pensa que isso não importa, é só. Você precisa aprender a se comunicar com as pessoas. Como é que você faz o seu marketing, a sua divulgação? Como que você pensa a sua carreira em longo prazo? Você precisa aprender a colocar preço no seu serviço. Tem muito profissional de psicologia que nos 6 primeiros meses quebra. O cara acabou de sair da graduação, se empolga, vai lá, quer montar uma clínica linda, maravilhosa, se endivida e aí o cliente não chega para ele, o paciente não chega para ele. Por quê? Porque ele não sabe trabalhar a psicologia dentro do mercado do trabalho. Então, eu costumo dizer que a gente tem uma formação muito romântica na psicologia no Brasil. Por que ela é muito romântica? Porque a gente acredita no potencial humano, a gente. Toda aquela parte que a gente sabe de valorizar o bom, o belo, o positivo e de acreditar no sujeito, né? Aquela história do profissional meio como um salvador, vamos assim dizer. E ok, muito bonito, a gente tem um pouco dessa vocação, vamos assim dizer, né? E não a vocação, algo que a gente construiu, mas é trabalho. Você precisa pagar suas contas, às vezes você é um pai, uma mãe de família que precisa criar os seus filhos e você acredita na psicologia como uma profissão para você. Então você precisa colocar isso em prática. Então o que a gente quer? Ajudar esse profissional que muitas vezes está perdido. Às vezes ele já está ali 5 anos depois da graduação, 6 anos, mas ele sente que ele ainda não engatou no mercado, que ele e às vezes ele não sabe o porquê. E aí o que ele faz? Às vezes ele vai atrás de mais teoria, mais teoria, mais teoria, mas ele não entende como pegar o que ele tem e aplicar isso, e levar isso para a prática, e mostrar para as pessoas o como a psicologia pode ajudar elas. Como a psicologia pode ajudar as pessoas a crescer, ou como a psicologia pode ser um instrumento positivo na vida das pessoas. Então, a nossa pós em clínica e psicopatologia, porque ela vai também
ser endereçada a ajudar as pessoas a lidar com o sofrimento humano. Então, como eu, enquanto profissional, vou entender como esse sofrimento ele se configura e como eu sou mais eficiente para tratar ele, justamente porque essa pós ela tem essa pegada mais pragmática, né? Então, é, eu vou pegar o conhecimento que você tem, na abordagem que você tem, e vou te fazer pensar em como que você pode aperfeiçoar esse conhecimento, encontrar outras fontes para ter mais robustez teórica, mas como que você leva isso para as pessoas, entende? Então, a psicologia ela é muito bonita para ficar só dentro de um gabinete, vamos assim dizer. Ela precisa encontrar essas pessoas lá fora. Mas colocar um. Mas a pessoa aprende também alguma coisa a respeito de gestão? Com certeza. Então, a nossa formação ela tem 3 pilares, que é a gestão, a parte de gestão, administração, empreendedorismo de forma geral. Ela tem a parte do fundamento teórico, que aí a gente vai estudar, assim, psicopatologia. Então, para vocês terem uma ideia, a parte de psicopatologia, nós temos fundamento de anamnese, a gente tem etiologia, semiologia, epidemiologia, que são áreas muito específicas dentro do que a gente estuda de patologia, mas nesse caso especificamente aplicado à psicopatologia, né? Nós vamos ter as áreas, as subespecialidades, no caso, casal e família, infanto-juvenil, é, adultos, enfim, a gente vai ter sub-áreas específicas que você vai estudar a parte teórica dentro desses campos. Mas você também tem o que a gente vai chamar do foco transdisciplinar barra complexo, no sentido de que tem uma teoria que embasa a construção transdisciplinar dessa pós, né, que é a teoria da complexidade do filósofo francês Edgar Morin, que é como que a gente faz com que essa psicologia dialogue com outras áreas do conhecimento. Então a gente vai dialogar com a administração, com a sociologia, com a antropologia, ciências da religião, com a sexologia, enfim. Então são 3 pilares, que é o fundamento transdisciplinar filosófico complexo, a parte filosófica barra teórica da própria psicologia e a parte de gestão. Então a gente tem essa formação muito específica dentro desses 3 pilares para a clínica psicológica. E no dia a dia, na prática da aula ali, não dá briga, não? Colocar um behaviorista, um psicanalista, um convicto, né? Já clinicando ali, já na prática, colocar esse pessoal todo mundo junto para discutir um De forma determinado nenhuma. assunto, um determinado foco. É E até aí muito alguém rico. desmascara o professor e fala: Ah, professor, eu descobri qual que é a sua linha de abordagem. O senhor fala isso porque o senhor tem determinada linha de abordagem e tal. Tem isso, não? De forma alguma, até porque os professores eles deixam muito claro assim, de onde eles falam, né, a partir de quais teorias eles falam, e a gente sempre fomenta uma racionalidade aberta, ou seja, lidar com o diferente, lidar com o divergente. Se eu sou um profissional da psicologia e não sei lidar com o divergente, nem que é o meu colega, como que eu vou lidar com uma pessoa em sofrimento psíquico que tem crenças, valores, pensamentos, comportamentos totalmente diferentes dos meus? Então, o que a gente faz na pós é trazer pessoas de vários campos. Então, eu não vou fazer uma pós só de psicanálise, vou trazer 10 professores de psicanálise, 10 professores de psicodrama. Então, a gente tem professores que o que a gente quer extrair desses professores é o melhor que eles têm, porque existem excelentes psicanalistas, excelentes behavioristas, excelentes gestaltistas, tem gente excelente em todas as áreas. E é isso que eu quero, que a gente quer ensinar, que o que faz a diferença é a habilidade terapêutica que você desenvolveu, é a habilidade que você desenvolveu para ser um bom terapeuta. Agora, dizer que só porque eu sou da teoria X, então eu sou melhor do que todos os outros, isso é uma falácia, vamos dizer assim, né? Isso é um absurdo, porque tem gente boa e gente ruim em qualquer escola de pensamento. O que a gente quer é que você tenha consciência das escolhas que você fez teóricas. Ó, eu sou dessa linha de pensamento porque faz sentido para mim, tenho essa visão de mundo. Agora, o que eu quero é que, dentro da sua visão de mundo, você tenha uma reflexão filosófica científica madura e que você consiga ajudar as pessoas com base naquilo que você acredita que é o melhor da psicologia, né? Então a gente busca os melhores profissionais que a gente tem, independentemente da área deles, seja psicodrama, gestalt, behaviorismo, cognitivo comportamental, enfim, que professores que têm uma sólida experiência e que a experiência desses profissionais possa ajudar aqueles que estão, como diz, chegando agora para o mercado ou que estão querendo se especializar. E isso nós estamos falando apenas de uma pós-graduação, que é a pós-graduação em psicologia clínica.
Nós temos várias outras, inclusive dentro da psicologia clínica, você é coordenador e professor ou só professor? Coordenador e professor. Minha área de trabalho, eu trabalho com psicologia clínica e filosofia da psicologia. Então, eu entendo como a clínica e como a psicologia, enquanto ciência, se estrutura do ponto de vista teórico. Eu quero entender justamente por que tem tanta escola de pensamento, por que tem tanta abordagem, por que esse povo briga tanto. Esse foi o tema do meu mestrado, inclusive, foi o que eu fui estudar do ponto de vista teórico, e no doutorado eu fui desenvolver um método transdisciplinar para entender a clínica psicológica para além dessa briga de abordagens, entendeu? Não estou dizendo que a abordagem não seja importante. A abordagem ela é muito importante para o profissional da psicologia, ele ter o norte, é o que guia a atuação dele. Agora, para a pessoa que vai te procurar, ela não, na maioria das vezes, ela não quer nem saber qual que é a sua abordagem, ela quer que você ajude ela. Ela acha que psicólogo é psicólogo e tá Na tudo certo. maioria das vezes. A não ser que alguém indicou para ela ou que ela já tenha alguma formação, mas ela quer alguém que a ajude ela a resolver alguma situação, ou um problema, ou desenvolver-se de alguma forma, porque a psicologia não trabalha só com problema, mas trabalha com desenvolvimento de potencial humano. Então a pessoa que vai te procurar, ela não quer saber qual que é a sua abordagem na imensa maioria das vezes, ela quer saber se você é competente, se você é bom, se você consegue ajudar ela. Se eu começo a fazer uma terapia com uma linha de abordagem, um terapeuta, né, um psicólogo que tem uma linha de abordagem, e depois eu mudo de psicólogo, mas sem essa consciência, eu mudo para uma linha totalmente distinta daquela. Geralmente, sei lá, psicanálise, daí eu vou para uma outra que é mais, sei lá, um behaviorismo, por exemplo. O paciente perde com isso? Pode ficar confuso? Na imensa Pode ter maioria que das fazer vezes, terapia para fazer terapia? na imensa maioria das vezes ele não vai nem saber a diferença. Ele vai entender, porque, por exemplo, olha, você pode procurar 5 profissionais da mesma abordagem e eles vão ter condutas muito diferentes. A forma deles se comportarem no consultório vai ser diferente de todos eles. Eles podem ter uma linguagem comum, ter um domínio técnico ali basicamente das mesmas técnicas, mas a postura, a conduta deles é totalmente diferente. Que é o que eu falo de habilidade terapêutica. Então, mas você pega ali 15 terapeutas num congresso de terapia cognitivo comportamental. Cada um vai fazer de um jeito. Por quê? Porque tem a parte da pessoalidade do terapeuta, é como ele aprendeu a fazer, qual é a habilidade que ele possui para fazer coisa X e não coisa Y. Tem muito desse aspecto próprio, pessoal. Então, não é a linha de pensamento que vai te fazer ser competente, mas a sua capacidade de gerar reflexão, de gerar mudança, de promover mudança na vida das pessoas que te procuram. E você pode fazer isso do ponto de vista filosófico, nem sendo psicólogo às vezes, porque a mudança de consciência, a mudança de comportamento, ela não é patrimônio da psicologia. A psicologia usa a ciência para promover essa mudança de comportamento, de consciência, com mais eficácia, com mais cuidado, com mais respeito, na maioria das vezes, né? Porque, obviamente, tem um caso ou outro que você vai ter uma dificuldade ética, um problema. Então, o profissional da psicologia, ele usa ciência para fazer isso. Ele usa padrões de comportamento, ele usa padrões, ele entende os padrões, ele trabalha com os padrões de comportamento, com a parte técnica, com uma base filosófica bem estruturada para poder fazer isso. Então, na maioria das vezes, a pessoa que vai procurar o atendimento terapêutico, ela não faz a menor ideia disso. Ela tem um problema, ela tem uma dificuldade ou ela tem um desejo de se desenvolver em alguma área e ela acredita que alguém pode ajudar ela. Então ela chega no profissional de psicologia ou referendada por alguém, alguém vai lá e te indica, ou então ela te acha de alguma forma nas redes sociais, na Listel. Listel é da época há uns Páginas anos atrás, amarelas, né? né? Páginas amarelas, enfim. Mas ela te encontra e de alguma forma ela acredita que você pode ajudar ela. Ou às vezes nem acredita também. Eu até costumo dizer, algumas mudanças, elas não precisam de fé, né? Poxa, você não precisa acreditar que o ar existe para você respirar, né? Você está respirando independente de acreditar ou não. Então, quando a gente tem um fundamento científico, a gente tem inúmeras formas de fazer alguns procedimentos ali que vão ajudar a pessoa. Agora, se isso é da abordagem X, Y, Z, aí eu não vou saber te dizer por quê. Qual é a competência específica desse terapeuta? Então, vamos lá. Existem também, e isso é uma discussão teórica, existem problemas específicos que são melhores entendidos e tratados
por teorias que se debruçaram mais sobre aqueles Eu fenômenos. ia perguntar, ia fazer uma provocação sobre isso, Aham. mas Existem ah, teorias. Então, por exemplo, o próprio Freud tem uma parte, eu não vou me lembrar o escrito dele, mas que falava que a pedra de tropeço para a psicanálise era o psicótico, né? Porque o Freud ele entendia o perverso, o neurótico e o psicótico, né? Então, dentro da forma como ele construiu a psicanálise, ela foi uma teoria construída para dar conta do neurótico. Alguma coisa ela entende o perverso, talvez faz alguma teorização ali sobre o psicótico, mas a dificuldade ali, salientada acho que pelo próprio Freud, é a questão do psicótico. Não quer dizer que você não tenha psicanalistas que não vão fazer o estudo do louco, entre aspas, né? Do esquizofrênico, da pessoa que tem ali uma dificuldade muito severa do ponto de vista psicopatológico. Existem essas pessoas, mas do ponto de vista como a teoria foi feita, ela foi construída focada em outro tipo de fenômeno. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada, que é a terapia ABA, né? Que não é uma terapia, mas é análise do comportamento aplicado, que as pessoas costumam confundir bastante isso, né? Então a gente está falando de uma escola de pensamento que ela é focada na parte justamente prática da aplicação de uma filosofia da psicologia, que a gente vai conhecer como behaviorismo, né? então, eu posso considerar o ABA o corte do behaviorismo? Um corte? Behaviorismo é uma filosofia de pensamento que ela vai ser. Hoje a gente vai dizer que você tem vários behaviorismos, vamos assim dizer. Você tem uma filosofia, o behaviorismo, é a filosofia comportamental, que você vai ter ali escolas, linhas de pensamento dentro dela. Então você tem ali um behaviorismo radical que foi proposto na década de 70 por Skinner, né? Eu acho que um pouco antes, inclusive 50, 60, 70 e daí progressivamente, né? Mas você tem o behaviorismo em 1915 proposto por Watson, né, que é o behaviorismo metodológico. Ele foi mudando, foi se aperfeiçoando. E hoje a gente fala ali de terapias contextuais já, que são que tem uma linguagem diferente, que tem construtos teóricos diferentes, mas que estão dentro de uma mesma filosofia. Então, quando a gente fala de ABA, a gente está falando de pegar esses conceitos filosóficos e aplicar ela para um campo específico de fenômenos. E geralmente a terapia ABA ela é muito mais conhecida, ela é muito mais específica, tem uma especificidade maior para o autismo, para as deficiências intelectuais, enfim, para esse campo de fenômenos. Quer dizer que ela só sirva para isso? De forma alguma. Quer dizer que outras teorias não sirvam para isso? De forma alguma. Mas as pessoas que estão dentro deste campo, elas desenvolveram mais teoria, elas se dedicaram mais ao estudo desses fenômenos. Então, por consequência, você tem mais trabalhos, você tem mais artigos, você tem pessoas que estão mais envolvidas com essa linha de pensamento. E aí ela costuma ser mais eficaz para atingir esse público-alvo. Agora, dentro da própria terapia ABA, da nossa pós, a gente tem um módulo para falar sobre outros modelos teóricos. Porque ele não é o único modelo teórico para falar sobre autismo e para falar sobre deficiência intelectual. A gente quer entender, por exemplo, peraí, tem outros modelos teóricos, o que eles estão falando? Porque se eu não consigo estudar ou entender outros modelos, como que eu vou aperfeiçoar o meu próprio? Eu costumo dizer o seguinte, né, eu digo para meus alunos até da graduação, até teorias ruins podem ter boas ideias. Você pode tirar boas ideias de teorias ruins. Mas na psicologia existem teorias ruins? Sim, existem. Então, segura aí, então, que eu quero fazer essa provocação. Inclusive, se você discorda, pode deixar seu comentário. Lembrando que a pós-graduação em ABA, ela também é uma pós-graduação oferecida pela Dalmas na modalidade presencial em Goiânia, em Marabá, em Belém e em Macapá. Então, sempre tem turma aberta, né? Sempre tem... É possível você já garantir a sua vaga para a abertura das próximas turmas aí, na cidade onde você está. Eu quero fazer então essa provocação sobre teorias ruins e quero também falar sobre ABA aplicado a adictos. Okay. É isso mesmo, adictos, né? Adictos são pessoas que têm dificuldades vinculadas a vícios. Exatamente. Okay. Exatamente.